Boa noite, amigos. Vamos então dar continuidade para o nosso estudo. Hoje nós vamos falar de alcoolismo, toxicomania e sexolatria. São dois itens e que têm uma interligação entre eles. A gente vai entender como é que isso tudo funciona à luz da psicologia do espiritismo trazido pela nossa querida Joana. Bom, então antes de mais nada, a gente vai pegar uma passagem que ela trata ali no meio do item, que é um pouco da evolução do ser humano, da evolução do homem. Então a gente sabe que quando o homem começou a executar atividades com a mão através da sua inteligência, então ele foi denominado de Homo sapiens. E a Joana traz um conceito novo que nós somos agora. Então, a partir da Revolução Industrial e a partir da Revolução Cibernética, com a descoberta e com o avanço da internet, né, nós hoje somos considerados como homotecnológicos. Então, é uma característica que, na verdade, a Joana cita no capítulo, mas se a gente for estudar, isso existe em diversos tratados psicológicos e sociológicos, onde no momento atual o homem está mais baseado na tecnologia do que na destreza da sua mão. Nós somos mais dependentes do processo tecnológico, né? E aí a gente inclui a internet e o desenvolvimento cibernético, do que com a destreza da execução através dos afazeres manuais. E ela fala que deixa eu mudar a minha imagenzinha aqui, porque às vezes fica na frente, que o Homo noeticus, ele é o nosso próximo patamar, é para onde nós devemos caminhar. O Homo noeticus também é caracterizado, também descrito na literatura como ultra-humano, homo progressivus, humano gnóstico. Tá? Esse homo noético, ele é aquele homem que consegue viver plenamente integrado com o seu semelhante, com a natureza, com a fauna, com a flora e com todo o universo, com toda a Terra na sua mais plena harmonia. Então é aí para isso que a gente está caminhando. Ainda não somos considerados, tá, homonoéticos, a gente está no estágio de homotecnológicos. E é importante entender isso aí, porque quando a gente trabalha em cima da parte sexual e das dependências de droga, a gente está fugindo desse caminhar. Então é importante a gente ter esse conceito. Então, assim, primeiro a gente vai começar a falar de álcool, né? O álcool, ele tem uma figura simbólica muito importante, que vem ao longo da história, muito antes do nascimento de Jesus, muito antes da era cristã. Então, no Egito, a gente tem descrições importantes da imagem da bebida alcoólica, né? Onde ela trazia uma característica de festividade, uma característica de poder, onde só alguns tinham acesso a essa bebida. Nós temos sempre vinculado a bebida alcoólica com momentos de prazer, com momentos de alegria, de comunhão com os amigos, de festa, enfim. A gente tem muito forte isso na religião católica, apostólica romana, aonde ele traz o vinho como um ser abençoado, um ser sagrado. Né? A gente tem as parábolas de Jesus, do casamento, né? Na multiplicação do vinho. Então são vários momentos em que o álcool passa pela nossa história. Nós vamos falar alguns termos e definições e alguns conceitos que são abordados no capítulo do livro e são importantes que a gente tenha esses conceitos até por conta de compreendermos e de estarmos situados nas terminologias adequadas. Então, a Joana ela usa o termo dipsomania. Dipsomania é um termo já em desuso, um termo um pouco mais antigo, do século XIX, onde dipse, que vem do grego, quer dizer sede, e mania quer dizer uma compulsão exagerada, fora do normal, a partir de uma desordem mental. Então, é uma vontade fora do padrão para beber.
a dipsomania ela revela um uso nocivo, episódico e exagerado de bebidas alcoólicas, mas ela não faz referência nenhuma a critérios de dependência e por isso ela foi abolida. Atualmente, a gente tem, depois da dipsomania, né, o termo alcoolismo, alcoólatra e alcoolista. O termo alcoólatra, que é mais comumente usado, ele não é adequado, porque o sufixo latra vem do termo em latim latria, que quer dizer adoração, adorar, gostar muito. Então, quando a gente fala, eu sou chocólatra, né, que eu tenho adoração, eu amo, gosto muito de chocolate. Então, é um desejo por. Tá? E, na verdade, a gente sabe que o alcoolismo, que é o mais ideal, que é a necessidade da ingestão de álcool, ou alcoolista é aquele que segue um princípio, que gosta de. O alcoolismo e o alcoolista é mais adequado do que o alcoólatra, porque a pessoa que é dependente da bebida alcoólica não necessariamente ela ama e ela adora, às vezes ela nem tem esse discernimento, ela somente tem uma dependência. Então esse foi um termo criado pelo Conselho, pelo Código Internacional de Doença 8, hoje a gente está no 10, em 1952. Então, pela característica da definição, ela é uma enfermidade crônica, progressiva e fatal, caracterizada pela incapacidade da pessoa não ingerir o álcool. Tá? Então, aí já insere os critérios de dependência do álcool. E aí, a pessoa, quando ela para, quando ela interrompe o uso, ela apresenta sinais de abstinência. Essa é a definição de alcoolismo pelo CID-8. Atualmente, a gente já usa uma outra definição, que é uma chamada de síndrome de dependência do álcool. Então, o que é? Isso foi criado em 1970 por Edward Gross, que são autores psiquiatras, e eles propuseram esse conceito para ampliar a visão do alcoolismo anterior. Tá? Ele considera, porque o anterior, assim, ou era tudo ou nada, ou a pessoa tinha a necessidade da bebida alcoólica e tinha dependência se não utilizasse, ou não. Então, a síndrome de dependência do álcool, ela coloca padrões, graus, ela gradua essa necessidade da bebida alcoólica. Tá? Então ela passou a ser definida como um conjunto de sintomas e sinais decorrentes do uso disfuncional da substância, ou seja, do uso exagerado, fora dos padrões considerados como normais da substância do álcool. Tá? Então, no início, as consequências seriam decorrentes de aspectos físicos, psicológicos e sociais, e aí seria de intensidade variável de cada indivíduo. Quais são os fatores que são envolvidos na síndrome de dependência do álcool? Então nós temos fatores sociais, então, onde que a pessoa está inserida, como que a bebida alcoólica é encarada naquele meio social, porque a gente sabe que muitas vezes a bebida alcoólica é encarada como um fator de destaque social. Então a pessoa ela é incentivada a ingerir a bebida alcoólica. Nós temos fatores genéticos, então a gente tem uma tendência familiar da necessidade e do uso exagerado da bebida alcoólica. Nós temos fatores culturais, que aí mescla muito com o social, de o quão importante, culturalmente falando, para aquela sociedade que a gente está inserido. Então a gente tem, por exemplo, quando eu fiz um trabalho voluntário numa reserva indígena, na divisa com o Paraguai, eles fizeram para a gente uma cerimônia, né, de agradecimento e tudo mais, e eles serviram para a gente uma bebida alcoólica à base de batata doce. Então, era uma bebida alcoólica fermentada naturalmente por eles, e aquilo era considerado como se fosse um santo graal, uma espécie de material para os deuses, que eles forneceriam para as pessoas muito importantes. Então, somente pajés ou pessoas com maior importância poderiam tomar aquela bebida alcoólica. Então, culturalmente falando, aquilo era de suma importância, a ingestão daquela bebida alcoólica. Certo? Religioso, aí a gente tem a característica que a gente já falou no começo da aula sobre o que o vinho representa na Igreja Católica,
no caso agora das tribos indígenas, algumas tribos indígenas, algumas religiões cultuam a ingestão de álcool, né? Não demasiado, mas isso é uma coisa, tem um conceito importante. E espiritual, que é aquilo que nós trazemos de outras existências que nos incitam ou nos fazem estar predisponente ao consumo da bebida alcoólica. Então, meus amigos, o processo de viciação nas drogas, e aí inclui a bebida alcoólica, ela se faz num progresso, tá? Num caminho progressivo, não é de uma hora para outra. Então, como é que acontece isso? Primeiramente, a pessoa ela começa então a realizar um consumo ocasional recreativo, ou da droga, ou da bebida alcoólica. Então, a gente estudou, a gente viu lá no comecinho, no segundo slide, da importância e da característica que a bebida alcoólica foi introduzida, né, foi carimbada na sociedade. Então, é uma característica de superioridade, de coisas legais, coisas festivas, né, de uma autoestima, de um autocontrole, né? Então, assim, de sensação de ser adulto. Então, todas essas características, isso faz muitas vezes que as pessoas comecem a usar em momentos recreativos entre amigos, como se diz socialmente. Aos poucos, isso vai aumentando a frequência do consumo do álcool, da droga. Então as pessoas vão necessitando de cada vez mais e vão querendo cada vez mais. Isso vai aumentando a necessidade, tá, de uma motivação maior para se sentir melhor, para se sentir mais envolvido com os efeitos teoricamente agradáveis e momentâneos que a droga ou o álcool proporcionam. E isso então se torna uma dependência química e física também, aonde nós precisamos, a pessoa começa a precisar dos efeitos químicos que a droga proporciona, porque senão ela vai ter alterações físicas, né? Então aí a gente está falando lá daquela definição da síndrome de dependência alcoólica, aonde quando a gente não tem o uso ou do álcool ou da droga, a gente começa a ter delírios, começa a ter demência, tremores. Então são algumas características que o corpo físico apresenta por conta da dependência química que a droga exerce sobre o sistema nervoso. Então, eu preciso modificar aqui. Esse cientista americano, o Benjamin Rush, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que beber inicia um ato de liberdade, caminha para um hábito e finalmente afunda numa necessidade verdadeira. Então, no início, não tem a necessidade. E nem é um hábito, pode ser uma coisa ocasional, mas pode afundar no sentido de deteriorar numa necessidade. Daí a importância, quando a gente prega e fala para as pessoas que não é ideal iniciar o uso da droga, né, ou do álcool. Por quê? Porque para isso começar a progredir, para chegar até uma dependência, é um caminho. Pode ser que chegue até o final, pode ser que pare antes, mas a gente não tem como nortear isso. E isso que o Dr. Rush diz é baseado em ciência, em neurociência. Por quê? Porque descobriu-se que existe uma área localizada no lobo frontal do nosso cérebro, onde o efeito do consumo de drogas, tóxicos e álcool e outras coisas também estimulam a parte cerebral e faz a produção de alguns neurotransmissores, que a gente vai entender melhor no próximo vídeo, para dar uma sensação de prazer, uma sensação de satisfação, que é essa área aqui da frente do lobo direito, do lobo frontal, perdão. E a gente vai entender isso melhor no próximo vídeo. Prestem bem atenção. O cérebro humano, ele é composto por milhões de células nervosas, chamadas de neurônios. Eles se comunicam entre si através de uma rede extremamente complexa, para que as informações sejam transmitidas de um neurônio ao outro. E,
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses neurônios eles não se encostam. As informações são transmitidas de um neurônio ao outro até que elas possam chegar a locais específicos do nosso cérebro. Para que a transmissão nervosa ocorra, existe entre os neurônios, como vemos na imagem agora, um espaço chamado de sinapse ou fenda sináptica. E para que os estímulos nervosos passem de um neurônio ao outro, substâncias psicoativas são produzidas, estimulando os receptores do próximo neurônio, chamadas de neurotransmissores. E agora a gente vai entender como que acontece isso quando as pessoas utilizam álcool, drogas ou qualquer outra substância psicoativa. Quando uma pessoa consome qualquer tipo deste elemento, substâncias transmitidas entre os neurônios, como falamos os neurotransmissores, são produzidos em maior escala e são levados até uma área específica do cérebro no lobo frontal, proporcionando prazer e bem-estar. E essa sensação é viciante. No caso específico das drogas, essas substâncias são liberadas na sinapse em grande quantidade. E isso acaba danificando os receptores do neurônio vizinho, que não consegue mais fazer a captação dessa substância. E, consequentemente, o usuário de drogas não sente mais aquele prazer e satisfação inicial como sentia antes. E assim começa o círculo vicioso, necessitando de mais e mais consumo de droga para estimular a mesma área do cérebro. Essa sensação também pode ser obtida através de atividades saudáveis, como a prática de esporte, ou de hábitos ruins, como a compulsão alimentar. O consumo prolongado de drogas pode trazer um dano irreversível ao cérebro, pois danifica os receptores de substâncias motivadoras do prazer e do bem-estar. E o que era prazer antes agora se torna em sensação angustiante, deprimida e irritada. Nós vamos falar um pouco agora sobre os efeitos do álcool no ser humano. Então existem três pilares, três características principais aonde o álcool vai atuar sobre o ser humano. Um deles é sobre o corpo físico. Então a gente sabe que a metabolização do álcool ela é feita praticamente toda no fígado. Então essa metabolização ao longo do tempo vai lesando células hepáticas. E aí isso pode provocar um processo inflamatório crônico no fígado que vai fazer com que o fígado se regenere, mas ele vai se regenerar com um tecido muito rico em colágeno, que é uma característica das cicatrizes que nós temos no corpo. Quando nós temos qualquer tipo de cicatriz, na pele ou em algum órgão profundo, ela se faz com um tecido muito rico em colágeno. E isso acontece também quando o fígado se regenera após um processo inflamatório crônico da utilização do álcool. E é aí que nós chamamos de fibrose. Né? E dependendo do grau de fibrose, a gente pode chegar até os efeitos da cirrose no fígado. Nós temos os efeitos do álcool no cérebro, a gente sabe que é muito comum a demência alcoólica. Nós temos os efeitos no sistema cardiovascular, principalmente no coração. Nós temos no estômago, no esôfago, no intestino e todo o nosso tubo digestivo, nos rins e no músculo principalmente. Nós temos os efeitos do álcool também no perispírito. Por quê? Nós sabemos que a utilização do álcool em demasia, o abuso da bebida alcoólica, e aí a gente está falando também, nesse caso, das drogas, isso vai causar manchas, máculas, isso vai causar alguns tipos de cicatriz também no nosso perispírito. E isso, ao longo das nossas existências, pode frutificar ou pode culminar com doenças do próprio corpo físico. Então, as pessoas, os espíritos podem, o perispírito, na verdade, pode levar manchas características e cicatrizes do abuso demasiado da bebida alcoólica de álcool de uma existência para outra. Então, isso é importante entendermos que quando uma pessoa que abusa de álcool ou de droga
desencarna, não necessariamente ela para tanto de ter a vontade, como ela deixa os efeitos do álcool somente no corpo físico. Ela pode levar isso junto com o perispírito. E nós temos os efeitos essencialmente no espírito, que aí a gente está falando das obsessões. Que como a gente acabou de dizer, como eu acabei de falar, quando uma pessoa que tem a necessidade, a dependência química de álcool e drogas, quando ela morre, ela continua necessitando desses efeitos. Só que como ela já não tem mais o corpo físico para poder fazer uso disso, então ela vai ter que se acoplar, se aproximar de alguma outra pessoa encarnada que sintonize no mesmo padrão de vibração que ela, para que ela continue absorvendo e usufruindo desses efeitos da droga e do álcool. E aí nós temos, na visão espírita, quais são as causas da predisposição física para o uso exacerbado do álcool e das drogas. Então, as drogas, o que elas fazem? Elas liberam componentes tóxicos que vão impregnando o perispírito ao longo do tempo, como a gente acabou de falar. Ao reencarnar, o perispírito pode plasmar isso no corpo físico. E aí tem uma predisposição física a apresentar alguns tipos de doença. Então a gente às vezes conhece alguma pessoa que tem uma doença tipicamente causada pelo abuso do álcool ou de alguma droga, mas aquela pessoa nessa existência nunca fez uso disso. Então muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, essa pessoa já veio com essa mancha, com essa mácula, com essa cicatriz no corpo físico, plasmada pelo seu perispírito de abusos de substâncias tóxicas de outras existências. As enfermidades congênitas ou chamadas de hereditária, muitas vezes é reflexo de posições infelizes que nós conduzimos no passado. Então nós plasmamos isso lá no gene da nossa célula. A gente nasce com aquela predisposição, porque aquele defeitinho genético, na verdade, foi criado pelos nossos comportamentos equivocados em outras existências. Então, quais são as causas do uso de droga na visão espírita? Então, ou a pessoa ela não se fixou em valores morais elevados, né? Ela não conseguiu ter resistência para a luta abnegada e verdadeira que se liga ao espírito. E também ela teve uma ausência de uma visão espiritualizada na vida. Então ela não entendeu, ela não compreendeu o verdadeiro sentido da vida, que a gente vem falando várias vezes aqui no livro, né? Por que a gente está aqui? Né? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo de estar na vida? E aí, como consequência disso, dessa incompreensão, ela não resiste às pressões e às dificuldades que um mundo de provas e expiações oferece para a gente o tempo todo. Então ela se desequilibra muito facilmente e ela foge das suas dificuldades, das suas necessidades de crescimento e de amadurecimento através do uso de substâncias tóxicas, como álcool, como tabaco, como drogas, enfim. Ela usa as drogas e os efeitos que ela proporciona, como a gente viu, como um escape para as dificuldades que são inerentes dessa nossa existência. E qual é a solução? O que a gente tem que fazer para que isso não aconteça? Uma educação integral da humanidade com a base no Evangelho de Jesus. A gente tem que chamar a atenção, e aí a gente está falando dos nossos filhos, dos nossos irmãos mais novos, os mais velhos, dos nossos sobrinhos, de todas as pessoas que coabitam com a gente nesse mundo. A gente tem que mostrar para eles qual é a verdadeira finalidade da vida, qual que é o verdadeiro sentido do nosso progresso moral e espiritual. E aí a gente tem que trabalhar a reforma íntima, nossa e de quem quer que seja, para que a gente não caia na necessidade errônea de utilizar os tóxicos como uma maneira de fuga. E qual a consequência para a visão espírita, para a visão espiritual,
do abuso dos tóxicos, né? Da droga, do álcool, do tabaco também. A primeira coisa é, muitas vezes nós sabemos que lá a gente viu no slide lá atrás, os malefícios que o abuso da droga, do álcool e dos tóxicos trazem para o corpo humano, né, para o nosso envoltório fisiológico material. Então, muitas vezes essas pessoas que abusam vão retornar prematuramente ao mundo espiritual. E aí isso é considerado como um suicídio indireto. A pessoa não quis necessariamente tirar sua vida, mas provocou, corrompeu o seu envoltório corpóreo, de modo que precipitasse o seu retorno à pátria espiritual. As outras coisas é que a pessoa ela continua sentindo a necessidade da dependência do tóxico, e isso é uma dependência psíquica. E muitas pessoas, ao morrer, vão continuar querendo e desejando essas sensações que os tóxicos fornecem. Mas como eles não têm mais o corpo físico, eles precisam se aproximar de alguém que tenha o corpo físico para usufruir disso. Então, essas sensações que nós encarnados conseguimos sorver com o consumo do tóxico é acoplada aos espíritos que necessitam dessa sensação, mas que não têm mais o corpo físico. E aí nós temos os processos obsessivos. Então, a gente vai falar agora mais especificamente sobre o processo obsessivo dos abusos de tóxicos e álcool. Então, assim, está muito bem abordado, muito bacana como a Joana traz no nosso capítulo sobre esse processo obsessivo, mas existe um espírito que ele é extremamente estudioso no processo obsessivo no plano espiritual, que é o Dr. Manuel Filomeno de Miranda. Então eu fui através da sua psicografia nos livros Nas Fronteiras da Loucura, e eu tirei um trechinho que eu achei bem bacana, achei que vai ser bem esclarecedor para esse momento, de entendermos o processo obsessivo. Então, os dependentes de álcool e de outras drogas tóxicas, eles se transformam em perigoso instrumento dos espíritos inferiores, através do uso que se alimenta e as entidades que obsediam. Então, assim, as pessoas que fazem o uso demasiado em exacerbação de tóxicos, elas criam uma sintonia e ele chama no livro como se fossem anfitriões. Né? Ele chama como se os hóspedes fossem os espíritos obsessores, mas que nós, se estivermos fazendo uso demasiado de tóxicos, nós somos anfitriões. Nós convidamos esses espíritos para se chegarem junto de nós. E quais são os tipos de obsessores que vêm até nós? Os que se alimentam do álcool, os que precisam se alimentar do álcool e os que aproveitam da fraqueza daqueles que são dependentes químicos. Então, essas são as duas características principais de obsessores. Os que se aproveitam, então, muitas vezes a gente vai escutar histórias assim: tal pessoa faz uso de bebida alcoólica ou de droga, e quando ela faz uso de bebida alcoólica e droga, ela fica muito violenta. Ela comete erros violentos, ela fala coisa que não é habitual dela. Por quê? Muitas vezes são espíritos que querem ter essa atitude violenta, não necessariamente são espíritos que estão com ele por conta do alcoolismo, mas eles veem naquela pessoa que abusa do álcool um alvo fácil para poder usar como se fosse fantoche para realizar as atitudes que esses espíritos desejam. Então, muitas vezes, nós ou as pessoas que usam demasiado dos tóxicos são usados pelos hóspedes. Então, os hóspedes fazem os anfitriões de fantoche. E muitas vezes os hóspedes só querem aproveitar a necessidade do prazer que a droga, que o tóxico dá, né, o álcool, a droga, o tabaco, para absorver essa característica. Então agora nós vamos passar para o segundo subitem
dessa aula, que nós vamos falar de sexolatria, né? Como a gente já falou lá no começo, do sufixo latria, que vem do latim, que quer dizer adoração, né? Que é gostar muito, venerar alguma coisa. Então, sexolatria é aquela pessoa que tem uma adoração, um gostar exagerado, desproporcional, além dos padrões sobre o sexo. Antes de a gente começar a falar de sexo, de sexolatria e tudo isso, a gente tem que entender alguns conceitos que acompanham a gente ao longo da história. E um deles é qual o papel, como que o sexo foi encarado, o que a humanidade, o que os homens fizeram com o papel do sexo ao longo do tempo. Né? O sexo, ele é uma coisa normal, é uma coisa natural, faz parte do ser humano, faz parte de todos os seres vivos. É saudável, é bacana, é bonito, não tem nada que o menospreze, nada que o desabone. Mas ao longo do tempo, o homem criou isso, criou esse tabu em cima da sexualidade e do sexo. E isso vem lá dos primórdios, quando foi criada aquela fábula do Adão e da Eva, como se a Eva tivesse seduzido o Adão e eles realizaram então um ato pecaminoso. E isso trouxe para a gente um pecado original que nós todos temos que pagar alguma coisa que a Eva fez no passado. Então é uma carga muito pesada que a humanidade traz em relação à sexualidade e ao sexo. Hoje, mulheres de algumas tribos esparsas na África, mas não são poucas, são muitas, são submetidas a um procedimento cirúrgico feito totalmente sem nenhum critério, sem nenhuma anestesia, nada, que é a retirada do clitóris feminino. E isso para que a mulher não sinta nenhum tipo de prazer na realização do ato sexual. Uma mostrando que a mulher é culpada e ela tem que pagar por isso ao longo do tempo. E segundo, pelo machismo da sociedade humana e sobretudo dessas tribos africanas, onde o homem sim é que tinha que ter esse prazer, somente ele, né? E não poderia partilhar isso com o gênero feminino. Ainda falando sobre a característica de como o sexo, a sexualidade era encarada na antiguidade, né, na Idade Média, ao longo da história, nós temos que lembrar que os grandes monumentos, principalmente as igrejas, as catedrais, quando elas eram construídas na Europa da Idade Média, eles colocavam gárgulas, que são pequenos demônios, ao redor dessas construções. Então, essas entidades seriam protetoras de que espíritos menos evoluídos, espíritos nefastos, entidades negativas pudessem entrar naquele mausoléu, naquela construção. Isso é muito comum nas igrejas da Europa. Para a gente ter uma ideia de como a sexualidade era tida como negativa naquela época, na igreja Lonja de La Seda, em Valência, na Espanha, eles substituíram esses pequenos demônios, esses gárgulas, por mulheres com a mão na genitália. Então, é como se essas mulheres eram consideradas como pequenos demônios, como gárgulas, que protegiam essa igreja de espíritos negativos que pudessem entrar nela. Então, é muito complicada a negatividade da sexualidade, do sexo, que foi imposta pela humanidade, né, ao longo do tempo. Nós temos também na Idade Média cintos de castidades. Então, esses são cintos de castidades, cintos de castidades reais, tá? Feminino e o masculino, como para evitar a realização do sexo, de tão negativo e de tão nefasto que era o conceito sexual. O sexo, ele está relacionado às energias do chakra básico, do chakra genésico, do nosso primeiro chakra. O que quer dizer isso? O nosso primeiro chakra, quanto mais baixo os chakras, mais densos eles são, mais próximos da terra. E quanto mais altos os chakras, mais fluidos eles são, com mais conexão ele nos faz com a espiritualidade, com os seres superiores. Então a gente tem conceito de que os chakras, primeiro, segundo e terceiro, nos ligam mais à terra e ao princípio instintivo
nosso, e os outros chakras nos ligam à espiritualidade. Cada um tem a sua característica positiva. Isso não quer dizer que os chakras mais básicos, mais inferiores, são piores. Não é isso. Cada um tem a sua energia. O chakra básico ou genésico, ele é um chakra que ele tem o vértice dele voltado para a terra, para o chão, ligando-se então às energias mais essenciais e mais instintivas do ser humano. Ele é um chakra muito importante, tá? Ele é um chakra que ele é vinculado à mente e à emoção. Ele é muito forte e está relacionado ao empreendedorismo, à criatividade, à criação, ao vigor. E neste chakra está vinculado a energia sexual. A energia sexual, diferentemente do que a gente pensa a princípio, de que ela só serve para a sexualidade, para o ato sexual, ou algumas pessoas pensam para o erotismo, não tem nada a ver com isso. A energia sexual, ela pode ser usada para o sexo de uma maneira positiva e adequada, até no sentido da gênese, da criação do novo ser humano, como também ela pode ser utilizada para outras atitudes ligadas à criatividade e ao empreendedorismo. E aí, meus amigos, um conceito muito bacana que a Joana nos traz de uma maneira muito sábia é que o ser humano, ele precisa do sexo. A energia sexual, ela faz parte do nosso corpo, ela faz parte da nossa essência e do que nós precisamos vivenciar nesse mundo, nesse patamar evolutivo no qual nós encontramos. Então não tenha necessidade de ter vergonha, de sentir um ato pecaminoso, de sentir qualquer tipo de comprometimento na nossa atitude quando nós fazemos e utilizamos a energia sexual para o ato sexual. Só que ele tem que ser complementar e não fundamental. Eu não posso basear a minha relação em cima dos prazeres momentâneos que o sexo nos proporciona. E é daí que eu achei interessante, achei muito feliz ter juntado esses 3 itens. Porque se a gente for compreender as oportunidades químicas que o uso da droga, dos tóxicos, do álcool oferece, é muito próximo do sexo desvairado, do sexo sem a característica saudável que a espiritualidade gostaria que nós exercêssemos. Quando nós exercemos a atividade sexual como fantasiosa para a nossa existência, nós estamos aí querendo produzir mais dopamina. E essa quantidade de dopamina, como a gente viu no vídeo, tão similar quanto é o uso de tóxicos, ela é momentânea e ela acaba atrapalhando os nossos receptores sinápticos. Então, cada vez precisamos de mais atividade sexual, de mais energia sexual desvairada para conseguirmos a mesma satisfação. E a gente sabe que com o tempo os relacionamentos vão se transformando naturalmente. E o prazer sexual, ele vai dando lugar ao prazer do companheirismo, à satisfação do carinho mútuo. Se nós tivermos baseado e tendo como fundamental no relacionamento a sexualidade em si, o prazer sexual do ato, quando esse crescimento, esse desenvolvimento do sentimento for minorizando a essência da atividade sexual, o que a gente faz? A gente se transforma, a gente muda de relacionamento. Ou senão a gente começa a exercer o sexo mais e mais e mais e mais. E a atividade sexual fica muito exacerbada. Para que a gente consiga ter as mesmas sensações de prazer e positividade, que são passageiras, do quando a gente tinha mais para trás. Porque o nosso sistema nervoso já não é sensível mais a essa satisfação que o sexo nos proporciona. Então, às vezes a gente escuta falar popularmente, né, em filmes e tudo mais, que às vezes para a pessoa conseguir ter uma satisfação na realização sexual, no ato sexual, ela tem que tomar uma bebida antes,
ou ela tem que usar droga antes, e ela tem que fumar um cigarro depois. Então, o que ela precisa? Ela precisa aumentar a excitação nervosa dela através da liberação de dopamina e de outros neurotransmissores do prazer e da satisfação, para que consiga mascarar uma sensação positiva que o sexo já não traz mais. Então, a energia sexual canalizada de uma maneira negativa, ela acaba não mais correspondendo e trazendo satisfação e a energia positiva que seria bacana para a gente. E o sexo, o nosso energia sexual, como a gente já falou, ela não precisa necessariamente ser utilizada pelo ato sexual. A gente pode canalizar a nossa energia sexual para continuar fazendo um curso à distância no momento de pandemia, por exemplo, como a gente está fazendo. A gente pode utilizar para conseguirmos trabalhar com essa tecnologia toda. A gente pode ler um livro, a gente pode escrever um livro, a gente pode ter criatividade de modificar e reformar nossa casa, pintar uma parede, pintar um quadro, começar a fazer um curso de pintura, um curso de alguma coisa de artesanato. Isso tudo precisa de criatividade, precisa de força, precisa de motivação que a energia sexual nos traz. Então a energia sexual, ela não está essencialmente relacionada ao sexo, mais uma vez eu volto a falar. E por isso que ela é tão bonita, por isso que ela é tão essencial e tão motivadora para a nossa existência. Bom, meus amigos, espero que a explanação tenha ficado coerente, tenha ficado adequada. Não é um assunto muito fácil, porque a gente já traz muitas características embutidas e cristalizadas lá na nossa cabeça ao longo de toda a nossa existência e de outras existências também. Mas eu espero que a gente possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, para melhorar um pouquinho, tirar algum dos nossos preconceitos, quebrar algumas dos nossos cristais que já não fazem mais sentido na nossa trajetória evolutiva. Fiquem em paz, um grande abraço carinhoso, com muita saudade, protejam-se, cuidem-se, que dentro em breve estaremos juntos mais uma vez.